Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se, quando o Senhor se dirigiu ao Pai falando a respeito de Judas e chamando-o de filho da perdição, isso foi porque Judas já teria sido designado para ser assim, ou seria algo em que ele só se tornou depois? A passagem a qual você se refere é essa: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17:12. Em certo sentido, todos os seres humanos vêm ao mundo perdidos, tão perdidos quanto Judas, portanto, numa condição semelhante à de Judas. Isaías 57, de 3 a 5, diz: Mas chegai-vos aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? No contexto, o Senhor estava rogando ao Pai que guardasse os seus, e como sendo seus, nós entendemos que eram aqueles que o Pai havia dado ao Filho para serem salvos. Judas não tinha sido dado, portanto ele estava perdido e continuaria assim perdido, sempre perdido. O seu amor pelo dinheiro o levaria a ser uma presa fácil de Satanás. Judas já começou a trair o Senhor depois de o diabo usar da avareza existente no seu coração para inflamar sua concupiscência e finalmente partiu para a ação quando Satanás entrou nele. Mas ele já estava tudo maquinado no coração dele antes. Veja a passagem que diz isso. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E aí ele vai. Tiago 1, de 13 a 15, e João 13, versículo 2. Judas também representa o anticristo, igualmente chamado de filho da perdição. Ele tem o mesmo título de Judas. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Uma lição solene nós temos aqui, que é a de que o diabo pode usar qualquer incrédulo e fazer isso com o combustível das concupiscências que já existem no seu coração. Resumindo, eu não entendo que Judas tenha sido eleito para a perdição, porque Deus apenas elege os que são para a salvação, como ensina a passagem do oleiro em Romanos capítulo 9. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Preparados é um sujeito indeterminado, mas nós sabemos que foi o pecado que preparou os vasos para a perdição. E aí a passagem continua. Para que o oleiro também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes ele, o oleiro, preparou, os quais somos nós a quem também ele, o oleiro, chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9, de 21 a 24. Mas Jesus sabia que seria traído por Judas, que ele próprio havia escolhido como seu discípulo, e a profecia dizia que Jesus seria traído por um dos seus amigos, e assim a profecia se cumpriu em Judas.
Que profecia é essa? Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, continua dizendo o Senhor Jesus, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é uma consumação da profecia do Salmo 41, versículo 9, que é cumprida então em João capítulo 13, versículo 18. Um caso parecido ao de Judas é o de Faraó, que também pode deixar dúvidas, pois em Romanos nós vemos que ele foi levantado por Deus para ser quem era, para ser Faraó. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9, 17 e 18. Tem um texto de William MacDonald onde ele comenta o seguinte, abre aspas, não há nenhuma sugestão aqui de que o monarca egípcio estava condenado desde o momento de seu nascimento. O que aconteceu foi isso. Na vida adulta, ele provou ser perverso, cruel, extremamente teimoso. Apesar das advertências mais solenes, ele continuou endurecendo o coração. Deus poderia tê-lo destruído instantaneamente, mas não fez. Em vez disso, Deus o preservou vivo para que pudesse mostrar seu poder nele e para que por meio dele o nome de Deus fosse conhecido mundialmente. Faraó endureceu repetidamente seu próprio coração, e depois de cada uma dessas vezes, Deus adicionalmente endureceu o coração de Faraó como um juízo sobre ele. O mesmo sol que derrete o gelo, endurece a argila. O mesmo sol que branqueia o pano, bronzeia a pele. O mesmo Deus que mostra misericórdia para com o coração quebrantado, também endurece o coração impenitente. Graça rejeitada é graça negada. Fecha aspas aí. Então é preciso entender que a profecia não é o vetor que leva algo a acontecer, mas algo acontece porque estava na profecia. O meteorologista prevê que irá chover, mas não é a sua previsão que produz chuva. A chuva cai como confirmação de que aquela previsão era verdadeira. O crente em Cristo pode nem sempre ter todas as respostas, mas ele sabe que Deus é verdadeiro e justo nos seus desígnios, e assim ele se ocupará menos com os desígnios de Deus, nem sempre compreensíveis, e mais com o Deus dos desígnios. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.